Lumiar, o espaço onde ideias brilham, vozes ecoam e pensamentos se transformam em farol de conhecimento. Oi, gente, estamos com mais um episódio do Pode Alumiar, esse espaço que foi construído para dar voz para quem foi silenciado pela injustiça. Quero agradecer a toda a equipe do Pode Alumiar que está nos dando todo o suporte para que a gente possa receber as famílias para compartilhar suas histórias de vida e de luta. E hoje a gente está recebendo Lazinha, né, e ela vai contar sua história de vida, sua história de luta, um dia muito trágico que aconteceu na sua vida e na vida de toda a sua família, que foi no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Lazinha, obrigada, né, por você estar aqui, ter recebido, aceitado o nosso convite, né, para compartilhar a sua história, a história da sua família, a história do seu Pepeu, né, que é como ele é conhecido na sua comunidade, né, o Alisson. É verdade, o Alisson Pedro. O Alisson Pedro. Mas, Lazinha, a gente quer conhecer, quer falar um pouquinho sobre você, sobre sua família, né, de onde você é, onde você mora. Pode compartilhar com a gente um pouquinho? Posso sim. Eu moro em Petrolina, na Vila Mocó, número 130. E meu filho desapareceu. Ele estava brincando na calçada, desapareceu. O vizinho levou ele. E quando eu venci, que ele estava de lá de fora, eu fui procurar ele. Aí ele não estava, né? Aí eu fui para a praça procurar ele e não encontrei. Fui nas casas dos coleguinhas dele, não encontrei ele na casa dos coleguinhas, né? Quando foi umas 5 e pouco, eu fui para a delegacia, né? Prestar a queixa, que ele tinha desaparecido. Aí a polícia foi na minha casa e a gente ficamos atrás, né? Não foi muito tempo, não. Foi logo, ele foi encontrado, né? Aí o assassino que fez isso com meu filho foi preso e tudo. Aí eu fui na delegacia, aí ela me mostraram ele e eu disse que ele estava na praça quando aconteceu. E o outro que andava com meu filho estava atrás do meu filho comigo e tudo, né? Foi preso lá na minha casa, né? Ele andando tudo, o percurso tudo, né? Tendo que encontrar. Meu filho, ele já sabendo o que já tinha acontecido, né? Aí mataram ele, jogaram dentro do canal, né? Do Cassimiro. Mas doutora Poliana foi uma delegada, ela correu atrás, não ficou para trás. Ali é uma delegada e tantos, né? Só tenho que agradecer a ela e os outros, né? Que correram atrás do meu filho. O caso de o Alisson Pedro ficou conhecido para a gente aqui no Vale de São Francisco como o caso da sementeira. Né? Foi. Ele é conhecido carinhosamente como Pepeu, né? É verdade. Você, sua mãe, né, os irmãos, todos chamavam ele de Pepeu, né? Pepeu tinha quantos anos, Lazinha? Tinha 9. 9 anos. E agora eu tenho um netinho que eu botei a homenagem o nome dele, né? Estava aqui com a gente agora há pouco, Estava aqui com a né? gente há pouco. Ele tem quantos anos? Ele tem 1 ano e 9 meses. Uma linda homenagem que você fez, parabéns. Verdade. Pepeu, ele costumava brincar lá na Praça da Sementeira? Não, ele estava brincando na calçada do colégio, né? Aí o vizinho pegou e disse que estava entregando presente e ele acompanhou. Ele disse, não, vamos rápido que minha mãe vai sair, não vai me ver aqui. Aí ele acompanhou, né? E no centro foi, né? Isso. É costume aqui, né, no sertão, as rádios realizarem eventos no Dia das Crianças e presentear as crianças, né? Então, pelo que eu vi, pela história, né, que eu pesquisei nas redes sociais, o jovem, o menor infrator que atraiu o Pepeu, né, era vizinho de vocês? Era vizinho. Comia e bebia dentro da casa da minha mãe, né? E ele ter fazido um negócio desse. Eu acho assim, que foi errado eles de ter soltado ele, né? Tinha de punir ele. Do jeito que o outro foi punido, ele tinha de ser punido também. Não podia ter soltado, né? Isso. Ele vai fazer com outras pessoas, né? O menor infrator, ele foi induzido pelo José Cícero. Foi. É isso? É esse mesmo o nome dele? É. Isso, José Cícero, né, Lazinha? Ele era maior de idade, se eu não me engano, ele tinha 43 anos na época, sim. né? E já tinha cometido outros crimes. Já tinha cometido outros crimes
na Pedra Linda e no Santa Maria da Boa... Sobradinho, e em Santa Maria da Boa Vista e outros cantos aí, né? Que a gente não... Isso. Eu vou fazer um breve resumo do perfil do José Cícero, né? Ele já estava respondendo por um outro crime que ele tinha praticado, Sim. né? Ele, depois da investigação de Pepeu, foi identificado pelo menos 6 vítimas menores, né? Entre 6 a 9 anos de idade, onde ele cometeu o crime de abuso sexual e homicídio. Né? E ele ficava ali pela área, né? Ficava pela Praça da Cimenteira, dando uma de mendigo, né? Todo sujo. Aí se fingindo de pedinte. Fazia aqueles carrinhos para atrair as crianças. E aí ele convenceu, né, o menor infrator para buscar a vítima, que foi meu filho, né? E aí ele prometeu, né, o seu vizinho de dar um brinquedo para Pepeu. E Pepeu, inocentemente, acreditou, né, confiou no vizinho, que já era de costume, né? Ele já tinha pegado meu filho outra vez, aí meu filho se soltou, né? Que eu vim depois saber, né? Aí ele se soltou, aí ele disse, eu quero aquele que eu tentei levar e não consegui. Aí conseguiu dessa vez, né? Que ele levou e tudo. O de menor levou pro canto lá que ele pediu para levar e depois ele foi atrás, né? Aí fez isso tudo. E aí ele levou Pepeu para um local, né? Lá detrás da rádio. É um terreno, local de mato, uma lagoa. Só tinha mato, né? E tinha uma lagoa do outro lado. Chegando lá, infelizmente... Chegando lá, aí ele ficou gritando, né? Me chamando. Amanhã vai descobrir que foi você. Me solta, me solta. E ele disse que não ia soltar ele, né? Aí ele disse, minha mãe vai lhe matar, né? Ele dizendo. Então ele lutou. Lutou. Aí eles quebraram as perninhas dele. Pegou um cordão de sapato, enforcou ele, fez toda maldade, maldade com ele. O menor infrator, tanto o menor infrator de menor quanto o senhor, né? Praticaram o crime sexual e o crime de homicídio. Foi. Lazinha, quanto tempo mais ou menos vocês perceberam a falta de Pepeu? Assim, com uns 10 minutinhos eu saí para fora e não vi ele na calçada, eu já fui atrás, né? Porque ele não era acostumado a sair. E fica bem pertinho, né? Eu estive lá em sua casa, da sua casa, da praça, eu acho que não dá o quê? 50 metros, né? É verdade. É muito próximo. E você tem a visão da praça. Quem está sentado na sua calçada tem toda a visão ali da praça, sim. né? Aí eu fui atrás, fui na pracinha, aí fui na casa de uns amiguinhos dele, não encontrei ele. Aí fiquei desesperado, né? Aí fui num canto, fui no outro e nada. Aí quando foi umas 5 horas, direto para a delegacia com minha menina, até esse de menor, encontrei ele já vindo de lá para cá. Ele já tinha fazido com meu filho, já tinha matado. Aí ele disse, tu tá atrás de quem? Eu digo, tô atrás de Pedrinho, tu não viu ele? Não vi não sei o quê, ele deve estar por aí mesmo, mas não vamos encontrar ele. Bem assim, nervoso, né? Aí botou minha menina na bicicleta, eu digo, não, pode deixar que ela vai andando comigo. Aí ele jogou a bicicleta de vez no chão. Eu pedi a ele para deixar a menina, porque ele ia matar a menina também. A menina brincava brincava com o Pepeu, né? Que é a mãe desse meu menininho. Isso. Eram 2, o José Cícero, de 43 anos de idade, e o menor infrator. O menor infrator era seu vizinho, que além de ter praticado, ter atraído e praticado o crime contra a vida de Pepeu, ele ainda te ajudou durante a investigação, na verdade, primeiro ali buscando, procurando ele. Ele já estava vindo do lado do Cassimiro, aí encontrei com ele e perguntei se ele não tinha visto meu filho. Ele disse, não vi ele não, né? Aí ficou nervoso. Aí ele botou minha menina na bicicleta, eu ia com ela pequenininha no braço, e ele pegou e eu disse, não, pode deixar que ela vai comigo andando. Aí ele jogou a bicicleta de vez no chão e foi para a delegacia, conversou e tudo com o delegado, e aí a gente veio de lá para cá e a gente começou a mandar, e ele atrás também, não dormia não, atrás também. Com quanto tempo que você estava procurando o Pepeu? Você foi para a delegacia para fazer o BO? Boletim. No mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. E a polícia começou a procurar ele? Foi, no mesmo dia que eu fui lá na delegacia, eles começaram a procurar e tudo. E graças a Deus, a doutora Poliana foi uma super delegada. Eu só tenho que agradecer a ela, né, por tudo que ela fez com a gente, né? Eu me recordo do caso Pepeu, porque gerou uma repercussão grande nos grupos de WhatsApp. Então, tinha muita gente ali no WhatsApp compartilhando informações de onde ele poderia estar, as pessoas procurando, ajudando, colaborando. E aí, o que eu percebi no caso de Pepeu foi
de fato, uma força-tarefa da polícia ali. Foi sim. Né, para localizar Pepeu e tentar entender tudo o que estava acontecendo, né, referente ao desaparecimento dele. Né. É verdade. Quem administrou toda a investigação foi a doutora Poliana Nery. Doutora Poliana. Ela, em menos de 48 horas, ela conseguiu solucionar o caso. A doutora Poliana, ela também participou do caso de Beatriz, ela também investigou, ela foi responsável, né, pelo caso de Beatriz e foi a melhor delegada no caso de Beatriz. Eu acho que a mesma impressão, Lazinha, que tu teve dela foi a que eu tive também. Né, que é de intimidade, né, de confiança. Sim. Né? Eu tenho um grande carinho por ela, como eu percebi que você, né, dona Genilda, também tem um grande carinho por ela, porque existe um sentimento humanizado, né, que ela traz, né, de acolhimento com a gente, com as famílias de vítima. E aí a gente consegue, né, compartilhar com ela todas as informações referentes do caso. E eu observo que isso, infelizmente, não é ainda uma prática da Polícia Civil, né, com relação à investigação, né, de crimes contra a vida, crimes de violência em relação com as famílias de vítima. E isso é muito importante, que haja, né, essa intimidade, né, esse vínculo, porque eu acredito. E eu já ouvi a opinião também de especialistas, de investigadores, né, de doutores na área, né, da criminologia, que quem mais pode compartilhar, quem mais pode colaborar com a investigação são os familiares da vítima. É verdade. Né? Então, é importante que haja esse vínculo entre a família e a polícia. Infelizmente, Lazinha, existem casos aqui no Brasil, em Pernambuco, na Bahia, de quando uma criança desaparece ou uma pessoa desaparece, e, infelizmente, as delegacias ainda não têm o hábito de registrar o boletim de ocorrência e iniciar a investigação. No caso de um adolescente, um menor, o ECA prevê que a investigação aconteça ali imediatamente, né? Mas, infelizmente, isso ainda não é um hábito dentro das delegacias. Né? Mas no caso de Pepeu, eu percebi que foi imediato. E aí eu queria aproveitar aqui o espaço e elogiar a doutora Poliana Nery, né, que agiu ali prontamente no caso de Pepeu. Infelizmente, não foi possível encontrar Pepeu com vida, mas ela te deu uma resposta à família em menos de 48 horas. Né? Ela localizou Pepeu e levou à sociedade o nome dos criminosos que tiraram a vida de Pepeu. E isso dá um alívio para a família, não é verdade, Lazinha? É verdade. Quando você fica sabendo ali, logo nos primeiros dias, nas primeiras horas, eu acho que fica mais fácil você continuar a sua vida. Eu também não sei, né? Porque no caso de Bia foram 7 anos ali de muita luta, de muita busca. Eu acho que cada caso é um caso, né? Todo mundo tem sua dor, e eu respeito. Mas é importante, né, que haja essa mudança dentro das delegacias, não só quanto criança, porque a lei, gente, ela prevê isso para todas as pessoas que estão ali desaparecidas. Mas em caso de crianças, o ECA traz uma previsão legal. E é bom que os delegados respeitem essa previsão. É verdade. Oi, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir aqui para a produção entrar em contato com a doutora Poliana, que foi o responsável pelo inquérito, né, de Pepeu, que aí a gente pode perguntar a ela mesma, né, como foi todo o andamento do processo da investigação. Vamos fazer isso? Vamos ver se a produção aqui consegue entrar em contato com ela. Oi, doutora, boa noite, tudo bem? Oi, Lucinha, boa noite. É uma honra estar participando do podcast. Muito obrigada por me dar essa honra. E boa noite para você, boa noite, Lazinha, boa noite a todos que estão assistindo. Oi, doutora, eu que agradeço pela sua participação, sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente nesse episódio que marcou, né, o Vale de São Francisco, o caso Pepeu, o caso da sementeira, né? Foi. Como eu falei anteriormente, a doutora Poliana também, ela trabalhou no inquérito de Beatriz, foi a delegada que mais colaborou, né, no caso de Bia, e nós criamos um vínculo de amizade, de amor, de verdade, né, entre a gente. E aí, doutora, como eu te falei, Lazinha está aqui, né,
tá contando como foi, que tudo aconteceu naquele período, tá compartilhando com a gente aquele momento de dor, né? E tudo que vem acontecendo com ela e sua família. Mas eu gostaria de saber da senhora, né? Como foi, né, naquele processo de investigação. A gente já sabe que foi rápido, né? Em menos de 48 horas. Eu lembro que eu conversei com a senhora e a senhora compartilhou isso com a gente. Mas, para a senhora, como foi participar de mais um caso como esse, hediondo, né? Cruel contra a vida de uma criança? Foi incrível esse caso, assim, foi chocante. Já nas primeiras horas a gente tomou conhecimento. Pepeu desapareceu no dia 12 de outubro de 2015. Era no período da tarde, quando a gente tomou conhecimento pelos grupos do WhatsApp. Eu trabalhava na Delegacia do Centro, Petrolina, na segunda delegacia. Então, a Praça da Sementeira foi o local que ele desapareceu, pega minha área. E aí meus policiais ficaram super preocupados e minha equipe já começou a colocar no grupo: desapareceu uma criança, hoje, no Dia das Crianças, na Praça da Sementeira, nossa área, a gente tem que se mobilizar. E nós estávamos de folga, porque era feriado. E mesmo assim, eles já estavam se mobilizando. E aí a gente já iniciou naquele dia mesmo, assim, uma pequena mobilização para tentar localizar a criança, né? Localizar a Pepeu, localizá-lo com vida, entregá-lo para a família dele. E assim, no outro dia, já na terça-feira, do dia 13, imediatamente, Lazinha foi à delegacia. Juntamente com Lazinha estava o adolescente infrator que participou do homicídio, do assassinato de Pepeu. Só que até então a gente não sabia de nada. E iniciou-se uma busca. Eu dividi as equipes e uma equipe saiu atrás das câmeras, de todas as câmeras da cidade, onde provavelmente Pepeu tinha passado. Outra equipe estava com Lazinha na rua e outra equipe estava em outras ruas também à procura. E foi muito rápido e uma coisa que se conectou muito. A gente se conectou muito nesse caso, sabe? É muito importante, o delegado ele não trabalha só. Ele precisa de uma equipe. E eu tinha essa equipe comigo. E aí, meu policial chegou para mim e falou: tem algo estranho, porque um cara que responde por um homicídio de uma menina está solto e está lá na Praça da Sementeira, né? Justamente na praça onde o Pepeu se sumiu. Aí eu imediatamente olhei para ele e disse: e esse cara está fazendo o que lá? Eu disse: não sei, se ele está solto, ele está lá. Traga ele aqui para a gente fazer a ouvida dele, saber o que está acontecendo, como foi que ele foi solto, vamos fazer uma busca no sistema. E aí a gente puxou o sistema, né? E realmente ele tinha esse processo penal, ele estava solto, ele tinha respondido o processo penal do homicídio de um adolescente, que inclusive essa adolescente, ela tinha deficiência mental. E aí eu comecei a fazer perguntas, ele começou a dizer onde é que estava, e aí a gente foi atrás de onde ele estava, fomos atrás da primeira mulher dele, e essa mulher, ela tinha 2 netos, e aí ela disse: não, ele não esteve na minha casa ontem, né, que foi no dia que o Pepeu sumiu, que foi o dia 12. Ele não esteve em minha casa. E aí a gente, né, e ele, quando foi que a senhora se separou dele, quando foi que a senhora iniciou um relacionamento, e ela contou a vida dela com ele, que iniciou um relacionamento com ele já no presídio, que quando ele saiu do presídio foi morar com ela e os 2 netos, e que tinha acabado o relacionamento. E aí eu achei muito estranho, porque ela sempre dava a entender que estava escondendo algo. Eu disse: mas a senhora acabou o relacionamento por quê? Comecei a insistir nessa tecla, e aí ela falou que ele tinha baixado o choque dos netos dela e tentado abusar sexualmente de um dos netos dela. E aí foi quando me deu o start: não, foi esse cara que pegou o Pepeu. E aí eu disse: como foi isso? E aí ela segurou, não queria falar, e naquela época eu poderia fazer ouvida de criança e de adolescente, né? Hoje a gente não pode mais, hoje a escuta especializada, com a nova lei, a gente tem que levar para um ambiente que a criança se sinta segura, esteja acompanhado de psicólogo, assistente social, mas antes a gente podia fazer, né? O delegado podia fazer pegar as declarações de uma criança ou de um adolescente. E eu fui atrás dessas 2 crianças junto com ela no colégio, e a gente trouxe essas crianças e elas relataram que ele tentou estuprá-las, deu remédio de azepam para essas crianças e levou elas para um matagal e lá baixou o short, e aí eles correram, e aí foi quando ela acabou o relacionamento. E dentre esses abusos, esses atos dele, uma criança me relatou
relatou que ele tinha sido autor de um homicídio da criança do Pedra Linda, porque tinha sido encontrado um corpo de uma criança, que até então estava sem autoria, que morava no Pedra Linda, e esse corpo estava abandonado no matagal, e os populares só perceberam que ali era uma criança porque chegaram perto e o cheiro estava de putrefação, já estava em estado de putrefação, estava um cheiro muito forte, muito ruim. E aí foi que uma das crianças, né, dessa mulher me relatou que tinha sido ele o assassino. E realmente, no histórico dessa criança, constatou que ela tinha sido abusada e que ela tinha sido asfixiada. E aí eu fui, pronto, peguei fiz todo o procedimento, inclusive disse que ia indiciar a mãe dessas crianças, né, que no caso é a mãe, a avó, eles moravam com a avó, porque ela foi negligente, não contar à polícia que ele tentou abusar deles. E aí chamei ele, novamente ele mentiu, dizendo que não estava na casa dela, que tinha esquecido que estava na casa de outra mulher. Aí isso já era tarde, e as equipes na rua e não encontrava câmera, a gente não encontrou câmera nenhuma. Por quê? Porque ele foi muito esperto. Que o local que ele caminhou com a criança, né, para levar para a morte, ele justamente pegou um local que não tinha câmera. A senhora acha que isso foi de propósito, doutora? Isso foi proposital. Porque aquela área, naquela época, em 2015, era uma área que ainda era muitos terrenos, certo? Ali tinha tipo ali perto da sementeira, tinha tipo um local de ônibus. E eram muitos terrenos, ainda não tinha um comércio que tem hoje, Sim. Não tem o desenvolvimento que tinha hoje. E a área que Pepeu foi encontrado foi justamente uma área que foi fechada, que ia ser um shopping, que foi a Lagoa de Estabilização, né? Que é o resto da lagoa, aquilo ali. Não é bem a lagoa, mas é o resto da canal, lagoa, né? Aí eu fui atrás da segunda mulher, isso já era tarde, atrás da segunda mulher, e a segunda mulher disse, não, ele não esteve aqui na feira, não. E aí ele mentiu novamente. Já era no final da tarde e os meninos voltaram sem nada. A gente já estava todo assim muito triste, porque a gente não tinha encontrado. A gente não tinha o que dizer para aquela mãe, nem para aquela avó, né? Porque Pepeu tinha uma avó, tem uma avó que o ama muito. Verdade. E assim, a gente não sabia o que falar, né? A gente tinha rodado a cidade inteira. E o que mais me chamou a atenção no caso, que depois eu vou falar para vocês, é que o adolescente estava com a mãe o tempo todo. O adolescente que levou ele para a morte estava do lado da mãe o tempo todo procurando a criança que ele levou para a morte, que ele sabia que estava morta. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, já estava tarde, leva ele para o traumatológico, eu vou em casa tomar um banho e aí eu vou decidir o que eu vou fazer. Foi o tempo que os meninos levaram ele para o traumatológico. Quando ligaram para mim, disseram, o corpo da criança apareceu. Pepeu tinha aparecido, né? O corpinho, a água, ela tem o perito explicou para a gente, tem uma certa densidade, aí o corpo baixa, com o tempo o corpo sobe. Sim. E aí apareceu, populares encontraram o corpo. E aí foi quando os meninos falaram para ele, né, já lá no IML, quando ele estava fazendo o traumatológico. Olha, Cícero, o corpo da criança, eu estou pronunciando o nome dele porque já é público, já tem o processo, ele já foi condenado, já é tudo público. Sim. O corpo de Pepeu apareceu. Aí ele se desesperou, porque ele disse, pronto, agora não tem mais essa escapatória. Aí ele disse, o corpo dele apareceu, e aí? E aí ele começou a ficar bem, bem nervoso. E os meninos diziam, aí, Cícero, e aí? Foi quando ele confessou. Ele disse, não, realmente fui eu que estuprei e matei ele. Mas eu não fiz só. Eu fiz com a ajuda de um adolescente. O nome dele é... Aí os meninos ligaram, já eram umas 18 horas. Pelo amor de Deus, desce para a delegacia, que ele confessou. Aí eu desci para a delegacia. Aí ele falou, não, fui eu que matei. Ele contou os mínimos detalhes, como foi que fez. Era das crianças. Ele viu aquela criança ali em meio a outras crianças, e ele, com o olhar dele de uma pessoa psicopata, ele olha para uma criança e aí ele escolhe aquela criança. Escolheu aquela criança e tinha que ter ela, de todo jeito. Combinou com esse adolescente e disse, traz aquela criança para mim, tu conhece? Ele disse, conheço, é meu vizinho.
Eu trago, se você me der uma balinha. Uma balinha de maconha, custa R$10. Na época, né? A época custava R$10. Sim. Ele deu R$10 a ele, ao adolescente. A época ele tinha 16 anos. Ele foi lá e pegou a criança. A criança, como conhecia ele, o adolescente? Desde criança, porque eram vizinhos. As famílias eram amigas. As famílias eram amigas. Os pais eram amigos. Tanto a avózinha de Pepeu como a mãe de Pepeu eram amigos da criança, do adolescente. Então, ele convivia com ele. Claro que ele ia. Sentiu seguro. Aí ele foi. Era seguro para ele foi, porque ele ia ganhar um brinquedo das crianças. Porque ele disse, olha, Pepeu, vamos ali que tem um homem que vai te dar um brinquedo. E o sonho dele era ter um brinquedo, um skate novo. Porque a rodinha do skate dele estava quebrada. Então ele foi, que ele gostava de skate. E aí eles seguiram. E aí andaram. E aí eles foram para a Lagoa de Estabilização, que era justamente aquela parte da lagoa que ficou fechada para virar um shopping. Sim. Que eles colocaram uns tapumes. Só que ficou várias partes ali sem tapumes. Ficou alguma parte com tapume e outras sem. E eles entraram por ali, para dentro. E foi naquele local que o adolescente, estuprou também a criança. Estuprou e confessou o estupro. A criança ainda disse, você vai me estuprar, não faz isso comigo não. E ele ainda estuprou. E o Cícero estuprou e matou, né, por asfixia, com esganadura. Segurou no pescoço e matou, como ele fez com outras crianças também, que depois apareceu na delegacia, depois que eu jogar a foto dele na internet e na imprensa local. E aí a gente conseguiu finalizar. A gente foi atrás de porque eu até então não sabia que era, mas aí a gente descobriu que estudava próximo à casa, à Praça da Sementeira. Quem disse foi o próprio Cícero. Não, ele estudava ali. Aí eu consegui com a diretora abriu, já era 10 da noite, abriu, mostrou todas as fotos. Quando chegou na foto, o Cícero disse, é isso aqui. Aí meu policial olhou e disse, sabe quem é esse menino aqui? Eu disse, quem? Esse menino aqui estava com a gente procurando a criança hoje de manhã e foi com a mãe fazer o BO. Eu não acredito, não. Ele estava dentro do velório, minha gente. Ele estava no velório da criança. Meu Deus. A gente pegou o adolescente dentro do velório. Aí levei para a delegacia, conversei com a mãe. A gente fez o procedimento. O adolescente foi internado. Ele ficou internado, ele cumpriu pena, porque ele era adolescente, ele cumpriu 3 anos apenas. E o Cícero, ele foi preso, ele foi condenado a mais de 30 anos. E fora que quando eu joguei o Cícero na imprensa, apareceram mais 3 vítimas. As mães com as fotos da criança de uma cidade de Sobradinho, de outra cidade da Bahia, que eu não lembro o interior. Que Santa ele Maria, tinha passado, né? Ele tinha Santa passado Maria por também. essas cidades. Tinha estuprado meninos de 7 a 9 anos, matado da mesma forma, né, com asfixia, com a esganadura, e jogado da mesma forma num local, ou no mato, ou num local, tipo um lago, ou algo pantanoso, e ficado no local do crime. Ele não vai embora, ele fica no local do crime. Como ele ficou na Praça da Sementeira. Ele matou Pepeu, foi para casa dormir, ele foi para a Praça da Sementeira dormir, que estava morando lá, e pronto. Ele retornou para o local. Ou seja, ele ia em busca de mais vítimas. Nossa. Se a gente não tivesse conseguido localizar ele, graças ao trabalho incansável da minha equipe, à época, minha equipe trabalhou incansavelmente. Eu terminei esse procedimento porque eu precisava comprovar tudo, nos mínimos detalhes. Tudo, já que eu não tinha câmeras. Exames de DNA, né, doutora, foram feitos? Tudo foi feito, o exame de DNA, foi feito a comparação, a confrontação de espermatozoide. A gente fez uma reconstituição, porque a gente não tinha câmera para a gente mostrar a dinâmica de tudo bem direitinho. Importante. E assim, ele contou tudo nos mínimos detalhes. Quando ele viu que a casa dele caiu, ele contou tudo. Ele e o adolescente. O adolescente confirmou tudo no mínimo detalhe. Assim, por um lado, eu fiquei aliviada, Lucinha, porque eu tirei da rua. Sim. Uma pessoa que poderia praticar outros crimes. Extremamente perigosa.
Por outro lado, a gente não queria ter encontrado ele morto. A gente tinha a certeza que ia encontrar ele amarrado em alguma árvore, com sede e chorando pela mãe dele e pela avó dele. Só que Mas a gente não devolver com encontrou. vida, né? Devolver com A gente vida. não encontrou, né? A gente não encontrou. Mas assim, eu me senti aliviada porque eu consegui tirar das ruas de Petrolina um cara desse, porque ele ia fazer outras vítimas. E foi um trabalho de equipe, sabe? Aquela noite, aquela madrugada, a gente terminou 3h30 da madrugada. Na quinta-feira, a gente começou na terça-feira, de 8 horas da manhã, e não parou. A gente virou a quarta todinha. Não, a gente começou na terça-feira, de 8 horas, a gente virou a noite a madrugada quando chegou na madrugada da quarta, 3h30 da madrugada da quarta, foi quando eu terminei. Quando eu terminei, aí a gente parou, todo mundo parou, um ficou olhando para o outro. A gente se olhava porque a gente não entendia a dimensão do que tinha acontecido. Ninguém entendia. E também a gente não entendia, assim, sei não, foi uma conexão muito, muito grande com a equipe, sabe? E foi um trabalho, assim, que foi um trabalho em conjunto, todo mundo desesperou. Não, vamos atrás, a gente vai achar. E a gente conseguiu, sabe? Sim. Vencer o tempo e tirar uma pessoa predador. dessas da rua. É um predador. Infelizmente, minha gente, é um predador. É mesmo, doutora. Mas foi, por um lado foi isso, um alívio de ter feito isso para a sociedade, por outro foi triste porque eu não encontrei Pepeu vivo. A gente sabe, eu enquanto mãe de Beatriz, Lazinha, ela sempre comentou comigo, né, desse carinho. Eu tenho o maior carinho senhora... por Lazinha, pela avó de Pepeu. São pessoas que eu mantenho contato até hoje, desde 2015 até hoje a gente tem um contato. Nunca mais as vi, porque eu nunca mais fui a Petrolina, mas eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo reconhecimento delas comigo, pelo carinho que elas criaram comigo, o vínculo. Isso. Sabe? E assim, eu sou muito grata a Deus, a minha equipe, né, que se não fosse minha equipe eu não tinha feito esse trabalho. E assim, ao carinho delas, né, tanto comigo como com minha equipe também, eu agradeço muito. Isso é muito bom, esse reconhecimento. Esse reconhecimento é fundamental para a gente, sabe? Olha, a gente fica muito feliz, vocês não têm noção. A sociedade não tem noção da felicidade de um policial, de ter esse reconhecimento da família, da sociedade, sabe? De ver que a gente fez o trabalho, que a gente se esforçou. E a gente conseguiu tirar, porque era a minha preocupação quando... que eu vi aparecer mais casos, as mães chegavam chorando. Eu sem entender aquelas mães chorando. Foi ele. E eu ainda passei um mês no presídio, fazer o vida dele, para encaminhar para os delegados da Bahia, de Santa Maria da Boa Vista, para eles reabrirem o inquérito e finalizar os inquéritos dele, né? Porque quanto mais condenação, melhor. Sim. Ele ia passar mais tempo preso. Isso, a certeza de que ele não está... cometendo outros crimes contra outras crianças. Doutora, parabéns à sua equipe. A senhora faz um trabalho incrível no combate à violência sexual contra crianças. Eu acompanho o seu trabalho de muitos anos e vejo o seu empenho, o seu amor na tentativa de devolver com vida essas crianças para suas famílias. O carinho, o respeito que a senhora tem pelos familiares de vítima. Obrigada. Eu te desejo tudo que há de bom nesse mundo para a senhora, para a sua equipe. Parabéns mais uma vez. Gratidão por estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência. Eu espero que a senhora continue trabalhando cada vez mais para tirar da sociedade esses predadores que continuam tirando a vida das nossas crianças e destruindo famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucinha, pela participação. É uma honra, você sabe. É uma honra. E eu vou aproveitar aqui a oportunidade para quando a senhora estiver aqui em Petrolina, para a gente fazer uma entrevista aqui, né, trazer outros casos concretos. Quem sabe a senhora está compartilhando aí com a gente, né, dando dicas para as mães, para os pais, para as crianças, de como se proteger desse tipo de predadores, tá bom? Sim, eu vou sim. Muito obrigada. O convite já está feito. Tá certo. Eu vou sim, vai ser uma honra. Muito obrigada, minha gente. Boa noite. Um beijo grande para Lazinha, para a avó de Pepeu, minha vovozinha. Fiquem com Deus. Obrigada, Lucinha. Um beijo no seu coração. Um beijo a toda a equipe que forma o podcast.
E podem contar comigo sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Se for para ajudar a sociedade, estamos à disposição sempre. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Tu se recorda de alguma situação em que ele entrou em contradição? Não, Você estava muito abalada. estava né? assim. Quando foi pegar o de menor lá na minha casa, eu estava desmaiada, eu não vi nada. E ele estava no gradeado da casa da minha mãe, né, segurando. Aí a polícia chegou e mostrou assim a foto dele, aí levou ele, né? Já tinha localizado o Pepeu? Já. Já. Aí mostrou assim a foto, aí ele ficou cismado, queria correr. Aí a polícia pegou ele e levou, né, para a delegacia. Quem encontrou o Pepeu, Lazinha? Foi um rapaz do Cassimiro que chegou e ligou pra gente. Aí a polícia já estava lá, né, no local. Aí o rapaz lá vizinho disse, acho que é o seu filho. Ele estava bem crescido, né, porque estava dentro da água, estava bem inchado. Foi no dia seguinte? Foi no dia seguinte. Não estava reconhecendo ele. Aí fizeram o DNA lá, né, aí era ele. Estava sem camisinha, shortinho preto. Você reconheceu? Foi Reconheci. você que fez a... Não, o foi meu reconhecimento? irmão, porque eu não quis ver, né? Na época eu não quis ver. Até me arrependo por isso que eu não quis ver. No dia seguinte, né, a doutora Poliana, depois que ela fez a condução, né, coercitiva desse suspeito, que aí ele entrou em contradição, logo ela identificou a participação desse menor de idade, que era vizinho de vocês. Foi. Aí ela fez a prisão desse menor de idade na sua Foi. casa. Na minha casa. Foi pego lá dentro da minha casa. Nossa, é muito É verdade. a gente ser traído por quem a gente confia. Com certeza. Por isso que eu não confio mais em ninguém. Difícil. Eu fiquei com aquele trauma. Eu conversando com dona Genilda e ela disse que não esperava isso dele, porque ele comia e bebia junto com os filhos e os netos dela dentro da casa Com dela. certeza. Ele ter fazido essa qualidade, né, com meu filho. Esse menor infrator, na verdade, ele é um futuro abusador. Porque tanto a perícia, né, quanto a reconstituição que foi feita do crime depois, Foi. né, confirmou a presença dele também durante o abuso e durante o homicídio. Né? Então, Foi. ele teve participação igualmente ao maior. O outro teve. Né? É verdade. É muito difícil a gente compartilhar, né, com pessoas que a gente convive ali, confiança, de poder permitir a entrada dessas pessoas dentro da nossa casa ou a gente dentro da casa deles. É verdade. Né? E eles cometeram um ato de crueldade, de covardia né, contra os nossos filhos, as pessoas que a gente mais ama. É verdade. É um pedacinho que a pessoa não esquece nunca. Pode ter mil, mas aquele não, a pessoa fica para sempre, né? Ai, Jesus, dá uma angústia muito grande. Assim, Né? porque eu pedi o delegado na hora que para me falar com, mas eles não deixaram. Aí eu caí de vez. Na hora que eu levantei para voar em cima dele, aí não deixaram não, né? Eu caí que não vi mais nada. O José Cícero, você conhecia ele? Você já tinha visto Não, ele por lá? Não conhecia não. Não conhecia de jeito nenhum. A gente teve informações de que ele já morou em Sobradinho, de que ele já morou em Santa Maria da Boa Já Vista. morou num monte de canto, né? E por onde ele passou, ele cometeu crimes Com certeza. sexuais, né, e crimes de homicídio contra a criança. É o perfil deles. Pelo que eu pude analisar aqui, ver as vítimas, né? O perfil dele são meninos, né, de 6 a 9 anos de idade. Foram pelo menos 6 casos já confirmados, né, de crimes de abuso e de homicídio. É verdade. É difícil a gente ter que lidar com isso, saber que esse tipo de pessoa tem um distúrbio neurológico, né, que é a pedofilia. A gente sabe que não tem cura, né, e que ele vai cumprir a pena dele, e em algum momento ele vai sair para a sociedade e vai cometer novamente o mesmo tipo de crime contra uma vida de um inocente, de um E a ser. gente tem que correr atrás para ele não sair, né? Tem que ficar lá. O menor infrator, com 3 solto, anos, né? ele já foi Soltou. liberado. Com certeza.
É difícil, você ter que conviver, né, com essas pessoas, tirar o seu bem mais precioso, né, que é um filho. Aí, Lazinha, qual é a sua opinião? O que é que você acha sobre essa questão do menor infrator? Na época, no caso de Pepeu, se eu não me engano, ele tinha 16 a 17 anos de idade. Era. E a lei hoje, né, determina que ele vai cumprir apenas 3 anos ali, né, uma medida socioeducativa. Né, e depois ele é liberado, vamos dizer assim, com a ficha limpa. Né? Qual é a sua opinião? Qual é o seu sentimento de mãe em relação a isso? Foi errado eles, né? Ter soltado eles, porque eu acho assim, ele foi de menor para fazer o que fez com meu filho, né? Aí a polícia achou que ele não fez nada, né? Saiu como não fez nada. Isso aí foi um erro, né? Que ele fez, ter soltado ele, né? Marco Bacelar mesmo, quando eu fui em uma audiência, ele disse que ele não tinha feito nada. Eu digo, não fez nada não, aqui, a prova. Aí quando ele viu a prova, aí ele ficou abismado, né? Aí disse, não, ele vai sair, vocês vão saber quando ele vai sair. Eu digo, não, a gente não quer saber que ele vai sair, não. O que ele fez com o meu filho, ele tem que pagar do mesmo jeito. Né? Esse menor infrator, ele é um futuro abusador. A minha opinião em relação a isso, ela diverge com o que a lei diz. Né? A lei diz que ele vai cumprir a medida socioeducativa por 3 anos, né? Ele tinha, se não me engano, 16, 17 anos. Na minha opinião, e conversando com outros especialistas também da área, com familiares de vítima, né, é que ele deveria, na verdade, ser punido por um grau diferente. Ou seja, existe hoje uma necessidade gritante dentro do nosso processo penal, nosso Código de Processo Penal, uma mudança para que essas pessoas tenham uma punição, né, e elas não continuem cometendo esse ciclo, né, de violência contra a vida dos inocentes. Porque esse menor infrator hoje, ele é um futuro abusador. Né? Então, ele não vai parar. Então, hoje não existe nenhuma medida, né, legal para que essa pessoa seja acompanhada durante ali esse processo que ele está pagando, vamos dizer assim, por esse crime. Quando ele sai, ele fica completamente descoberto por qualquer tipo de acompanhamento. Né? Não existe um profissional da área, pelo menos eu desconheço, né? E eu já converso com muitas famílias que foram vítimas desse mesmo tipo de crime. Então, não existe hoje no nosso ordenamento jurídico nada, né, para impedir que esses futuros abusadores, e nem tão poucos os que já foram julgados, condenados, para que se possa evitar, prevenir esse tipo de crime. O que eu percebo, na verdade, é quando existe a boa vontade de um legislador, né, para criar algum protocolo, para criar algum mecanismo, né, de prevenção contra esse tipo de criminoso, infelizmente ele esbarra, né, no Senado, esbarra na presidência, é vetado. E é algo que a gente precisa discutir dentro da sociedade. Por isso que eu gostaria que quem estiver nos assistindo agora, deixar a sua opinião aqui, registre qual é a sua opinião em relação ao menor infrator. Por exemplo, eu sou contra a diminuição da pena Ai, Flávio, deu um branco. Por exemplo, eu sou contra, né, a diminuição da pena da maioridade penal. Eu sou contra. Mas eu acredito que pessoas com 15, 16, 17 anos já têm uma personalidade formada. Então, um psiquiatra forense, né, com base em teorias científicas, ele pode ali, né, dar um laudo psiquiatra daquela pessoa. E é com base, né, nesses estudos, é com base na ciência, que poderia se analisar um tipo de pena específica, especial, né, uma lei especial para esse tipo de crime. Então, é um assunto que é difícil de falar quando a gente fala de abuso sexual, né, quando a gente fala de estupro. É muito difícil. É um tema que dói. Chega a doer na carne. Porque o caso de Bia, ela não foi violentada sexualmente. Mas o interesse
do assassino de Bia ali era abusar de Beatriz. Era abusar e também assassinar. É tanto que 1 ano depois, ele cometeu o mesmo crime. Então, assim, a gente precisa parar, né? Os nossos legisladores federais precisam parar para rever, né, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, criar leis especiais, mas para prevenir o crime. Esse tipo de crime destrói a vida da criança, destrói a vida da pessoa. E a gente não pode mais permitir, né, que essas pessoas vivam normalmente na sociedade como se fossem pessoas de bem, quando na verdade são predadores perigosíssimos. Eles planejam, eles aliciam, eles mudam a sua personalidade para conseguir o que quer. Né? E, normalmente é um bom vizinho, né? É aquele parente próximo também que é prestativo, que está sempre ali para ajudar, mas são predadores e são extremamente perigosos. Então, eu fiz questão de fazer essa ressalva para quem está nos assistindo, para que deixe a sua opinião, para que marque as instituições que são responsáveis por mudar a nossa legislação, né? Porque a gente, enquanto sociedade, a gente precisa participar dessa construção. Tá? Mas aí vamos seguir, Lazinha, com a nossa entrevista. Então, toda família que eu converso em relação a isso, existe um sentimento de indignação muito grande, de revolta também muito grande. E eu percebi isso. Logo que a gente conversou, nos primeiros minutos, você já trouxe essa indignação, essa revolta em relação ao menor que hoje vive normalmente. É verdade. Como nada tivesse acontecido. Então, a motivação do crime de Pepeu foi sexual, né? E aí levou ao crime de homicídio, verdade? Mas, Lazinha, como é que vocês vivem hoje? Você e dona Genilda, seus outros filhos, como é a convivência de vocês hoje? O que mudou na vida de vocês? Assim, muitas coisas, né? Meus filhos, tem um mais velho que é muito revoltado, né? Tem a mãe desse menininho que eu agora, ela tem um distúrbio mental, né? E de vez em quando ela chora por ele. E a gente fica tudo ali, chocado, né? Porque eu acho assim, se eu ver ele na minha frente, eu não sei o que eu sou capaz de fazer com ele. Eu não vou mentir, né? Por enganar Deus, porque Seu coração sente, né? coração sente, porque a dor é muito grande. Só sabe que quando a pessoa perde, né? Só tenho isso para me dizer. Vai na carne, né, Lazinha? Meu coração aqui tá chorando por dentro. Todos os dias, né? Todos os dias. A gente acorda. Acordo, vendo meu filhinho ali do lado da minha mãe, que ele dormia com minha mãe, brincava com ela, né? E aquela saudade é imensa, né? De manhã cedo eu acordava para dar banho nele, para ir pro colégio. Ele dizia, ô mãe, a água tá fria, esquentava água para dar o banhozinho nele. E levava ele no meu braço. A dor é muito grande. Recebi dentro da sua casa esse acolhimento, amor. Vocês receberam algum tipo de ajuda de psicólogo, de psiquiatra? Não, nenhuma. Nenhuma. Olha, gente, quando a gente recebe todo esse apoio, já é tão difícil. Aí eu fico imaginando para as famílias que não recebem esse tipo de apoio, porque é extremamente importante para o nosso desenvolvimento psíquico. É muito importante, porque a gente tem que reaprender a viver, né? A gente tem que reaprender a conviver em sociedade, que a gente vai poder confiar novamente, quando, por quê. O processo do luto é muito difícil. É verdade. Não tem esse acompanhamento. Quando chega o dia das crianças, eu já me isolo para nem ver chegar aquele dia, né? Porque Ave Maria, a dor muito... Tem datas que marcam, né, Lazinha? É verdade. Foi uma data que... Não sei não, só Deus e eu sei, né? O que eu passo. O caso de Pepeu foi no mês de outubro de 2015 e eu fui em dezembro de 2015. Então, assim, tá muito próximo. Tempo de dor, de sofrimento que a gente, nossas famílias, vivem quase que o mesmo. Natal, Réveillon, Semana Santa, Dia das Mães, né, Lazinha? São datas que faz a gente chorar mais. Vai sim. Né? Mas hoje, Dona Genilda e seus filhos já conseguem ter um convívio social
mais tranquilo ou não? Ou você ainda continua ali preocupado em relação das crianças, seus netinhos saírem? Não, porque eu tenho muita preocupação com eles, né? Que eu estou criando agora eles dois, eu tenho muita preocupação. Ali o portão é fechado de cadeado. Quem bate no portão, eu pergunto quem é, não saio, né? E nem deixo o meu menino sair, né? Eu estava até dizendo à minha menina, quando eu começar a trabalhar, ela não deixar ele sair, porque esse daqui é muito ativo, ele quer ir para a rua, como você viu lá, ele quer brincar de bicicleta. E eu não deixo, né? Porque eu não confio mais. A gente deixa de viver, deixa de conviver, né, por conta do medo. O júri, né, do assassino de Pepeu já aconteceu. Se eu não me engano, ele pegou mais de 40 anos. E aí, somando com outros crimes que ele cometeu em outras cidades, em outros estados, pelo que eu pesquisei, soma aí quase 70 anos. Né? Isso traz um alívio para você? Te trouxe um alívio? Te trouxe paz, Lazinha, depois desse resultado? Não. Eu acho assim, se eu tivesse pegado ele, tivesse trafegado ele, acho que eu não estava aliviado, não, porque a dor é muito grande. Eu estou te perguntando isso porque eu tenho essa expectativa de quando o assassino de Beatriz for julgado, condenado, eu consiga sair desse ciclo de dor. Que eu consiga ter paz, sabe? Eu tenho essa expectativa, por isso que eu te perguntei isso. Porque a gente convive com esse sentimento de vingança, gente, todos os dias. Qual é o pai, qual é a mãe, né? Qual é a pessoa que cria seu filho ali com amor e carinho, né? Vem outro com a pura maldade, tira ele dos nossos braços. E você vai dizer que você não tem algum sentimento, como Lazinha acabou de falar aqui? Tem, gente, tem. Sim. Quantas vezes eu pensei, eu imaginei, eu planejei de como eu iria me vingar, né? Deus me deu muito discernimento, o acompanhamento psicológico, minha família me ajudou muito para que eu pudesse me manter ali firme, sabe, durante a investigação, para que a justiça de fato acontecesse, até para impulsionar outras famílias também, buscar esse mesmo caminho, para que a justiça se fizesse presente para esses casos. Mas, Lazinha, sinceramente, eu tinha essa esperança de quando tudo isso acabasse no processo ali, no julgamento. E aí, quando você traz a sua experiência, eu já fico um pouco preocupada de como é que isso vai acontecer comigo, sabe? Porque eu tenho a expectativa que ainda esse ano o assassino de Beatriz seja julgado. Olha só, o de Lazinha, o crime de Pepeu foi em dezembro, 3 meses antes, o júri já aconteceu, já tem alguns anos, né, Lazinha? O de Bia ainda não aconteceu, né? Lógico, demorou, né? Foram 7 anos para descobrir ali o assassino depois de muita luta, né? Só que o processo, Lazinha, hoje está tramitando, já tem 3 anos tramitando no judiciário, né? Ele vem com recursos e aí a demora, né? Toda essa lentidão do Poder Judiciário para que a justiça aconteça. E a gente segue lutando, porque não acabou ainda. Não parou. Né? Então, é uma ferida que fica ali todo dia, né, Lazinha? Cutucando, doendo cada vez mais. E qualquer coisa, pode contar comigo. Estou pronta para me ajudar. Obrigada mesmo. Eu acho assim, se eu ver ele na minha frente, eu sou capaz de voar em cima dele, como eu vou em cima do que fez com meu filho. Você teve contato com ele? Ele estava assim, virado para mim, eu levantei da mesa e eu passei, aí quando eu ia pegando na garganta dele, aí os direitos humanos ficam perto, né? Só ali coisa no lado deles, não vê o lado da pessoa. Quando eu ia fazendo assim nele, aí ele fez assim, aí eu fiz Bahia que eu não vi mais nada. Aí me botaram para fora, aí ficou lá só meus irmãos, meus tios lá dentro, né, na época. E aí eu não vi mais nada, né? Tiraram ele, que eu não vi mais. É um sentimento que a gente controla. Eu tive essa infeliz experiência também de estar perto do assassino de Beatriz. Pouco mais de 1 metro no dia da audiência de instrução. Eu tive que me preparar para isso. Passei 1 semana ali me preparando psicologicamente para esse dia, porque eu sabia o quanto era importante o meu depoimento e o depoimento dele, né, para o processo, né, para a gente chegar ali à conclusão e ter certeza e levar ele a julgamento. E confesso para você, o meu sentimento não foi diferente do seu, não.
Então, não tem como a gente controlar, não. Isso Tem não. Tem não tem como. Só que se eu não for uma mãe mesmo, porque sendo uma mãe mesmo, igual eu e você, a gente enfrenta, né? Pode dar o que der, pode levar pra cadeia, que eu não me importo, não. O que ele fez com meu filho, isso aí não é justo, não. Não tem perdão. Tem não tem de jeito nenhum. Chega os crentes lá, não, perdoa, eu digo, perdoa não. Perdoa de jeito nenhum. Onde eu encontrar o de menor, vai ser eu e ele. Ontem eu estava conversando, né, com minhas irmãs dos Anjos do Vale, que é um grupo de mães aqui do Vale de São Francisco, que a gente se reúne para realizar ações, que a gente se reúne para conversar. Eu já te convido, Lazinha, para fazer parte desse grupo, porque ele é muito importante. Onde a gente compartilha ali as nossas histórias também, as nossas dores, uma ajuda as outras, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre o perdão. Não adianta. Eu também não perdoo, Lazinha. Eu não perdoo, não. Vou mentir que eu perdoo, que eu não perdoo, não. Deus sabe do nosso coração. Sabe sim. Né? E eu sempre, nas minhas orações, quando eu conversava com Deus, eu sempre dizia a Ele, Senhor, se for para alcançar o assassino de Beatriz, se for pelo perdão, eu não vou conseguir. Mas me dê uma chance, me dê uma alternativa, uma outra alternativa. Eu sou capaz de tudo, menos o perdão. Interessante que a Bíblia fala sobre isso. Né? E aí fala fala da dor, né? Fala do perdão, né? E do sacrifício. Né? E aí, quando eu olho para trás, observo a história de Bia, de todo o processo de luta que a gente foi atrás, a caminhar de Petrolina até Recife, foram quase 800 quilômetros, ali foi um sacrifício. Foi sim. Né? Então, eu acredito que foi a partir dali que a gente chegou no assassino. Foi todo aquele movimento de fé, né, que mobilizou as pessoas, chegou até ele o assassino e foi onde ele, né, se entregou e ali foi feito o exame de DNA, enfim, se chegou à conclusão de que ele era realmente o assassino de Beatriz. Então, eu acredito que Deus permitiu que a gente chegasse até o assassino de Bia pelo sacrifício, porque se fosse pelo perdão, minha irmã, eu também não... Não, né? Não tem como, Lazinha, não tem como, gente. Como Lazinha mesmo falou, tem pessoas que são extremamente religiosas, que convivem ali 24 horas dentro das igrejas, que vêm trazer a palavra de conforto para a gente. E sempre vem, né, com essa palavra de você tem que perdoar, para você poder evoluir, para você poder ser uma pessoa melhor, para você poder alcançar, né, o que você deseja. Gente, é muito difícil. Com certeza. É muito difícil. Então, não nos julgue também por isso, não. Pelo amor de Deus. Porque nós somos seres humanos. Aqui ó, é carne, é sangue que corre dentro da gente. Né? E não adianta a gente estar falando uma coisa aqui praticando outra, não. Né? E eu não sei você, Lazinha, mas quando se trata desse assunto, eu sou muito verdadeira também. Sabe? Eu falo mesmo, não perdoo, pronto, e a gente segue. Eu falo mesmo, eu senti aqui que meu filho estava aqui perto, que eu me arrupiei todinho. Na hora que eu falei. Não tem perdão de jeito nenhum. Posso morrer hoje, mas eu não perdoo. Seu netinho que estava agora há pouco aqui com a gente, é o Wallace Pedro também. O Wallace Pedro. Ele recebeu esse nome em homenagem a Pepeu, foi uma homenagem. Né? Linda homenagem. Parabéns, Lazinha. Lazinha, qual é hoje? Quais são os seus planos? O que que você sonha? O que que você pensa para o seu futuro, para você, para sua família? Penso muitas coisas, né? Trabalhar, ajudar minha mãe, que ela ajudou a gente muito, né? E a gente agora só deve ajudar ela, né? Ela é uma idosa, né? Uma mulher muito guerreira, né? Ela é uma guerreira. Trabalhou a vida toda ali por vocês, né? Com certeza. Porque eu passo, ela senta ali, só minha filha, hoje eu não tenho, mas amanhã é outro dia. Ela corre junto, compra uma fralda, compra um leite, né? Que a gente não vamos dizer que não passa necessidade, que passa com 2 crianças pequenas, né? Como eu tenho. Eles 2 que usam fralda, tomam leite e tudo, né? Aí quando eu vou dar o leite a um, boto um deitado, dou o leite ao outro. Aí vou pro outro. Aí continua, né? Passa a noite toda acordada, mas vou vencer. No nome do Senhor Jesus, né? Amém. A gente vamos vencer, já vencemos e vamos tocar a barca para frente, né? Verdade. A gente tenta vencer ela todos os dias, para poder verdade. continuar.
sobreviver com dignidade é um direito Com certeza. que a gente tem. Com certeza. Sempre eu digo a meus filhos, que vê, deixe. Vocês nunca viram mexendo nada de ninguém, nunca viram usando porcaria. E isso aí vocês têm de seguir o rumo da minha mãe e da sua mãe, que sou eu, né? Aí eles fazem do mesmo jeito, né? Onde eles vê, eles deixam. Minha menina mesmo, quando vai para o colégio, os povos dão presente, eu disse, quem lhe deu? Não, mãe, foi a diretora. Eu digo, me dê aqui, que a gente vamos saber se foi ela mesmo. Mulher, Lazinha, tu é doida, foi eu que dei a ela e tudo. Eu digo, não, mas eu tenho de saber, né? Porque às vezes mexe numa coisa alheia, aí eu vou chegar e aceitar, né? Isso aí eu não aceito. É coisa errada dentro da minha casa. Sempre eu converso com eles. Lazinha, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando detalhes, né, dessa história de dor, de sofrimento que vocês viveram ali quando perderam o Pepeu, né, para o crime, para o ódio. Obrigada por estar aqui. Transmita para a dona Genilda bem, né, o meu carinho. Desejo que você, sua família, consigam alcançar tudo que vocês sonham, tá? Amém. Tudo vai dar certo. Vai sim, em nome do Bom. Senhor Jesus. Quando eu lhe conheci também, nós gostamos muito. Igual a doutora Poliana. Ave Maria, vocês moram nos nossos corações. Verdade. Eu queria mesmo conhecer você, como eu conheci há pouco tempo aí, mas você já faz parte da nossa família também, né? Obrigada. Eu queria te presentear com um mimozinho aqui do podcast, que é uma caneca. Muito obrigada, que Deus venha abençoando a cada um de vocês, viu? Amém. Só tenho que agradecer, Amém. Amém. viu? Para todos nós. Né? Amém. Obrigada por estar aqui. E eu convido todos vocês para conhecer outras histórias. Me sigam, que eu te conto no caminho.